Concentrar a minha pergunta na doutora Débora, que é indicada para a Agência Nacional de Mineração. Eu tive a oportunidade de ser o relator da criação da Agência Nacional de Mineração. E estas circunstâncias, senhor presidente, me ensejou a oportunidade de conhecer bastante aquilo que antes não conhecia. Fizemos audiências públicas, visitei o Departamento de Mineração aqui em Brasília, visitei o Departamento no Rio Grande do Sul e fiquei com um convencimento de que a solução do Brasil está no subsolo. Nós temos cerca de 80 minérios no subsolo brasileiro. E isto vem sendo pouco ou mal explorado por uma série de razões. Nos caracterizamos no Brasil como uma sociedade agrária, da qual a nossa economia depende de maneira muito relevante. Mas a solução do Brasil está no subsolo. Nós temos riquezas que ninguém tem no mundo, cerca de 80 minérios. Poucos são explorados, muitos são desviados. Há interesses escusos, há pouca fiscalização. E esse é um setor da economia brasileira que precisa receber uma atenção extraordinária, pelo menos a partir de agora. E haveremos de cobrar muito nesse sentido. O ouro brasileiro é desviado em mais de 50%. O nióbio é uma riqueza que nós temos e uma das maiores reservas do mundo e não tem a devida valorização pelos brasileiros. Nós temos cobre pouco valorizado, pouco explorado, enfim, poderia aqui discorrer sobre uma série de minérios que nós não exploramos. Então, deixarmos de ser uma sociedade meramente agrária para sermos uma sociedade minerária. É a solução do país. Pouca gente no Brasil sabe disso ou pouca gente se preocupa. Então eu quero perguntar à doutora Débora se ela concorda com isto, se ela acha que a fiscalização no Brasil é eficiente, se o problema do licenciamento ambiental, às vezes rigoroso demais, não serve para esconder desvios e interesses particulares. Então, resumidamente, é essa a minha preocupação, porque esta Agência Nacional de Mineração tem um compromisso como jamais teve até hoje. Os problemas econômicos brasileiros têm solução no subsolo, e isso não tem sido reconhecido. É esta a minha pergunta. É o momento que a agência vai inovar, vai ser mais ágil, vai ser mais efetiva, principalmente numa coisa que o DNPM por anos deixou de fazer, infelizmente, no fomento e no desenvolvimento mineral e na busca de novas jazidas e valorização das novas jazidas. Isso é muito importante porque não são somente 80, são muito mais do que isso. Nós é que precisamos pesquisar mais, encontrar mais viabilidade econômica e viabilidade de exploração mineral. Eu acredito que essas questões todas que são levantadas, nós vamos poder, durante a implementação, durante a formatação e a regulamentação da agência, nós vamos conseguir discutir com todos os entes da sociedade a melhor forma para gerenciar uma agência, um licenciamento, uma concessão ágil. Ágil e nós temos que lembrar uma coisa que é importante. A agência, ela tem uma peculiaridade, a de mineração. Não existe nenhum estado, nenhum município do Brasil que não tenha um bem mineral. Então, nós precisamos ter capilaridade. É uma agência que precisa ter um corpo técnico robusto, com toda a consciência das novas regras, porém, um corpo técnico valorizado e com recursos próprios para poder desenvolver todas as atividades que nós precisamos. Isso é fundamental. É uma agência que precisa ter
fiscalização no local, a transição e a circulação pelo território brasileiro é muito importante nessa nossa atividade. Bom, agora com relação à parte das faixas de fronteira e dos garimpos, nosso famoso conflito é um conflito que vem sendo... São dois tipos de conflito que vem acontecendo bastante, que espera-se que a gente consiga, em um mediano prazo, definir e melhorar essas gerações de conflito. As faixas de fronteira, elas são muito importantes, elas precisam existir, elas precisam ser regulamentadas, elas precisam estar sempre fiscalizadas e vigiadas, porque nós temos um país continental. Não temos como... simplesmente desvanecer o nosso minério para outros países vizinhos. Isso é importante, que nós tenhamos o nosso minério produzido e exportado, se for o caso, mas de dentro do nosso país. Por isso é importante a faixa de fronteira. Bom, e esses conflitos eles precisam ser discutidos para ficar muito claro o conceito com a necessidade.